voltando a estar à frente, vamos convidar agora nosso querido Eduardo Radermack. Como vai da Minerva? Outra solução que está anos-luz na frente dos outros, que é exclusiva, patenteada. Eduardo, bom dia. Bom dia, Ilan, bom dia, Marmo, bom dia a todos que estão assistindo a nós. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para a gente poder bater um papo, falar um pouco. Grande desafio, falar depois de duas grandes soluções, né? Mas eu vou tentar chegar à altura. E o bacana é que elas todas são complementares, ou seja, você cerca, né, e protege a tua empresa, a tua companhia, de todas as maneiras. Edu, vou pedir rapidamente para que você se apresente e fale da solução Minerva Never Pay Ransom. Esse é o lema levado à frente e que nunca foi pago mesmo. É isso mesmo. A ferro e a fogo. O Never Pay Ransom é uma frase, inclusive, registrada por nós, porque depois de 6, quase 7 anos e mais de 1.500 clientes ao redor do globo, nunca nenhum dos nossos clientes precisou pagar ransom, não precisou pagar resgate depois de um ataque bem sucedido. Bom, primeiramente, eu sou Eduardo Radermack, responsável pela Minerva Labs para toda a América Latina. A pedido e a convite da Trescom, a gente está aqui para falar um pouquinho a respeito da solução. Vou contar um pouquinho de onde vem a empresa, para vocês terem base do que a gente vai falar agora, porque a gente muda um pouquinho o mindset de segurança de endpoint quando a gente fala de Minerva. Tá? Tal qual as outras soluções que a gente acabou de ver, e como a gente está falando de um especial Israel aqui, a Minerva tem origem israelense. Ela surgiu devido a uma demanda do próprio governo israelense, que precisava não depender somente de detecção e resposta no que se trata a ataques ransomware. Naquela época, se falava ataque hacker, né? O ransomware acabou sendo difundido um pouco depois disso. E o que eles precisavam, na verdade, era não ter mais a quantidade de incident response que eles tinham, o que demanda muito tempo, que demanda muito dinheiro, que demanda uma equipe muito grande para conseguir, tal qual o Dove acabou de falar, como Israel é um país muito atacado, principalmente ciberneticamente falando, eles tinham essa dependência da detecção, ou seja, eles só conseguiam entrar em ação depois que algo acontecesse e precisavam de alguma coisa que prevenisse o ataque antes mesmo dele acontecer. E foi aí que acabou surgindo Minerva dentro do Departamento de Cibersegurança do Exército Israelense e posteriormente acabou indo para o mercado e agora para o mercado global, tendo aqui presença na América Latina há pouco mais de um ano. Tá bom? Bom, com isso dito, pessoal, se vocês puderem subir a minha apresentação, por favor, muito obrigado. Quando nós falamos de Minerva, como a gente define Minerva num único termo? Né? Plataforma de prevenção a ameaças. Então não é só para ameaças ransomware? Não, mas a gente fala hoje de ransomware por quê? O que está acontecendo hoje no mundo? Né? Não existia até então uma solução desenvolvida única e exclusivamente para mitigar os riscos associados ao ransomware. E Minerva vindo com esse conceito de prevenção antes do ataque se iniciar, eu vou explicar do que a gente está falando, claro, né? Parece mágica, você fala como que a gente previne alguma coisa antes daquilo acontecer. Não existia isso desenvolvido do zero para que agisse dessa forma. Então, hoje a gente fala de ransomware, alguns dos motivos. Primeiro que ransomware não é mais uma ameaça cibernética. Ela acabou se tornando uma ameaça ao negócio. Né? Hoje, o pagamento do resgate é o menor dos nossos problemas. Se a gente levar em consideração o tempo que a empresa fica fora depois de um ataque bem sucedido, é aí que está o problema. Né? O tempo que a empresa passa, que é um tempo médio de 22 dias, já levantado, né, ao longo de vários ataques que aconteceram nos últimos anos e nesse ano, infelizmente, esses 22 dias representam um prejuízo muito maior do que o pagamento de qualquer resgate. E se a gente levar em consideração que em 2021, por exemplo, um ataque ransomware aconteceu a cada 11 segundos,
Eu fiz umas contas rápidas aqui. A gente está falando aí de coisa em torno de 4 milhões e meio de ataque num ano inteiro. E 80% dessas empresas atacadas, algo em torno de 3 milhões e 600, tinham soluções tradicionais instaladas e atualizadas e mesmo assim sofreram o ataque. E a gente vai entender o porquê disso. Primeiro, o tempo para se detectar e conter um vazamento é médio de 287 dias. O que isso significa? Significa que as nossas ferramentas de antivírus, as nossas ferramentas de Endpoint Detection and Response, de Network Detection and Response, de XDR, todas elas demandam um certo tempo para conseguir entender que o ataque está acontecendo. Por que isso? Mais para frente eu vou explicar que foi a evolução desses atacantes e como eles entenderam qual era o caminho correto para se fazer esse ataque, como esse ataque poderia ser o mais bem sucedido possível, né? Um outro problema muito grande que a gente tem é que essas gangues criminosas, elas estão sendo financiadas por países como a Coreia do Norte, como a Rússia, se tornando, assim, corporações, né? Não é simplesmente mais um grupo de jovens transgressores que querem fazer bagunça na internet. A gente está falando de equipes muito bem estruturadas, muito bem financiadas e que fazem disso um trabalho, né, para poder trazer não só um retorno financeiro para eles, mas também para os países que financiam essas gangues. Então a gente está falando de algo muito grande. E como eu havia falado antes, não existia uma solução anti-ransomware dedicada e desenvolvida puramente para isso. Então, por que a gente fala de Minerva? A gente tem um problema com ransomware, e como que a gente soluciona esse problema com Minerva? Ao longo de mais de 6 anos, a gente com um pouco mais de 1.500 clientes, nunca nenhum dos nossos clientes pagou ransom, porque nós temos, além da prevenção de um ataque antes que ele possa acontecer, mesmo que alguma coisa saia do nosso controle, muitas vezes um ataque pode ser feito por dentro da nossa própria empresa, né? A gente chama um funcionário insatisfeito pode ter sido contratado por uma gangue dessa para fazer alguma coisa manualmente dentro da empresa. Então, aí não existe ferramenta de segurança que consiga barrar o ataque daquele funcionário. Nós temos também a capacidade de restaurar arquivos impactados de forma rápida e com uma ferramenta desenvolvida e patenteada pela própria Minerva. Então, diferente de outras ferramentas, a gente não depende de soluções tradicionais como o Shadow Copy do Windows, que é uma das primeiras coisas que são destruídas num ataque. A gente tem com um banco de dados proprietário que tem diversas camadas de segurança para que ele não possa ser destruído, modificado, impactado de alguma forma, a possibilidade de restaurar arquivos que possivelmente possam ser impactados num tipo de ataque mais manual, digamos assim. Com isso, a gente reduz a dependência do elemento humano, porque Minerva, como ela faz a prevenção de um ataque ou de uma ameaça antes que ela esteja no nosso ambiente de fato, a gente diminui a quantidade de eventos nos nossos antivírus, nos nossos EDRs, a mão de obra necessária para responder a incidentes. Então, isso também traz aí um retorno financeiro a curto e médio prazo, bem significativo, devido à prevenção em si, né? E mesmo que você não seja um cliente Minerva, eu vou falar de 2 casos de uso bem interessantes, de um deles aqui no Brasil, inclusive, você consegue diminuir até 90% o tempo de volta à operação caso a sua empresa seja atacada. Isso se dá pelo fato de que Minerva estanca o ataque, estanca a sangria durante aquele período crítico, e você só precisa voltar com a limpeza do ambiente e trazendo os seus servidores e suas máquinas de volta. Outro ponto interessante é que os atacantes, eles levam em consideração o fato de que muitas soluções não dão suporte para sistemas legados. Então, a gente está falando aí de Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, coisas que nem a própria Microsoft suporta mais. Então, Minerva se preocupa com isso, a gente sabe que aquilo é um ponto de entrada para possíveis ataques, e
o nosso agente suporta também esses sistemas legados, pensando exatamente em segurança completa. Como se dá o funcionamento da Minerva? Por que a gente diz que Minerva foca na prevenção antes do início do ataque? E como isso se dá tecnologicamente falando, né? A gente está vendo aqui uma cadeia de ataque ransomware, claro, de bem alto nível, levando em consideração as etapas necessárias para que eles consigam roubar as suas informações. Então, o acesso inicial, que no Brasil, 86% ainda desse acesso inicial é feito através de phishing. Então, o nosso usuário final, que acaba recebendo um arquivo infectado, ele não sabe que aquilo é um arquivo infectado e acaba sendo a porta de entrada para o hacker executar movimentos posteriores. Então, ele tem o acesso inicial, depois ele faz o caminho, né, ele vai caminhar lateralmente dentro do seu ambiente para tomar o máximo de endpoints possíveis, porque se ele destruir um servidor ou um desktop, é simples a gente voltar aquilo do backup e vida que segue. Mas se ele sequestrar mais de 80%, 90% da nossa rede, é aí que ele teve um ataque bem sucedido e é aí que a gente tem um problema muito grande nas mãos. Após isso, ele mapeia as nossas informações para saber por onde iniciar o ataque e somente depois ele faz o payload do vírus ou do malware e inicia o trabalho de criptografia, o trabalho de roubo desses dados, para depois a gente entrar numa fase de recuperação. Bom, se a gente analisar como funcionam as nossas ferramentas tradicionais, o foco delas acaba sendo nas etapas finais da cadeia de ataque. Ou seja, para você detectar alguma coisa tem que existir. Ou seja, aquele malware ou aquele vírus já tem que estar na máquina. E aí a gente vai falar de código conhecido e código desconhecido daqui a pouco. Tendo o foco das ferramentas tradicionais nas últimas etapas do ataque, e levando em consideração que um ataque se inicia meses antes dessa fase, Minerva vai ter o foco de funcionamento nas etapas iniciais dessa cadeia de ataque. Por isso, nós somos complementares ao que é existente hoje. Imagine a seguinte situação. Nós temos aqui todas as nossas ferramentas de segurança hoje. Então, a gente tem o nosso EDR, o nosso microsegmentador de rede, o nosso antivírus. Só que os hackers conhecem as vulnerabilidades de cada um deles e eles criam técnicas que a gente chama técnica evasiva para passar despercebido por essas ferramentas. Tendo isso aqui explorado pelos hackers, Minerva coloca uma capa que não permite que essas vulnerabilidades e que essas técnicas evasivas sejam utilizadas. Então, no fim do dia, nós acabamos sendo os melhores amigos dos antivírus e dos EDRs. Né? O pessoal costuma perguntar, então Minerva vai concorrer com o meu EDR? Na verdade, não. A gente vai trabalhar em conjunto com o seu EDR para que ele sofra o mínimo possível de tentativas de ataque e tentativas de bypass. Bom, como isso se dá? Nós temos diversas funcionalidades, a maioria delas já patenteadas. Algumas são conhecidas no mercado como técnicas de deception, honeypot, isolamento de browser, mas todas elas trabalham em conjunto para formar essa capa de prevenção. E uma das mais interessantes que a gente tem é a camada de anti-evasion. O que seria essa camada de anti-evasion? É usar a técnica evasiva contra ela mesma. Imaginem a seguinte situação. Quando um ataque se inicia através de um phishing, um arquivo com uma macro maliciosa é recebida por um funcionário da empresa. Ele vai abrir aquele documento e aquela macro vai ser executada para, por exemplo, tentar utilizar um processo do próprio sistema operacional para fazer download de um vírus ou de um malware num repositório desconhecido. Para que isso aconteça, essa macro ela tem que também passar despercebida, ou seja, ela faz uma checagem, ela analisa o ambiente para entender qual antivírus está instalado, qual EDR está instalado, qual ferramenta forense está instalada, para que ela não seja descoberta. Isso que é a técnica evasiva. Então, se ela faz uma pergunta para o sistema operacional do tipo, você tem Kaspersky instalado? Para ele poder utilizar a técnica anti-Kaspersky posterior,
Quando Minerva está presente no ambiente, quando está presente no endpoint, e qualquer, que seja um documento Word, que seja um PDF, que seja uma aplicação, que pergunte para o sistema operacional se existe antivírus A, B ou C instalado, a gente vai responder positivamente, mesmo que aquele antivírus não exista. Por que a gente faz isso? Nós sabemos que procurar por um antivírus, procurar por um EDR, procurar por um XDR, são as etapas iniciais anti-evasivas de um ataque ransomware. E eu estou dando um exemplo bem simples, mas técnicas muito mais bem elaboradas são feitas para que esses códigos maliciosos não sejam descobertos, principalmente em ataques zero day, por exemplo. Isso foi falado na apresentação anterior. E Minerva vai usar essa técnica evasiva contra ela mesma. O que faz a gente chegar num paradigma interessante, um paradigma bom. Quanto melhor a técnica para enganar as nossas camadas de segurança, mais eficaz Minerva se torna. Ao contrário do paradigma ruim que a gente tem, que para detectar alguma coisa, você tem que ter sido infectado primeiro. Uma outra camada interessante que a gente tem é a de proteção de assets críticos do sistema operacional, que a gente chama de camuflagem. Nós, literalmente, escondemos todo asset crítico do sistema operacional para que nada o encontre, a não ser o próprio sistema operacional. O que é isso? Vamos pensar aqui que uma das técnicas mais utilizadas hoje para bypassar qualquer EDR é sequestro de DLL. A gente tem aqui, o pessoal que é um pouquinho mais técnico sabe que um DLL hijack consegue bypassar praticamente todos os EDRs. Mas para que isso aconteça, você tem que chegar naquela DLL que é um asset crítico do sistema operacional. Acontece que com Minerva, aquilo não existe, entre aspas. NTDLL, RunDLL32 e por aí vai, ou até mesmo o LSAS, onde ficam as nossas credenciais armazenadas no Windows, esses componentes eles são escondidos ou camuflados pela Minerva. E se qualquer aplicação que não seja o próprio sistema operacional tentar executar, tentar buscar esses assets, nós vamos bloquear aquele processo, alertar que aquilo está acontecendo, e se for alguma coisa legítima, caso vocês tenham desenvolvido uma solução interna que precisa usar algum desses assets, é muito simples você adicionar a sua aplicação no seu whitelist. Isso feito, claro, com muito cuidado, porque, como eu acabei de citar, ataque zero day, sempre feito através de aplicações legítimas. Eu vou, inclusive, falar aqui de uma situação dessa que se passou com o SolarWinds. Nós também temos integrações, a gente não precisa necessariamente ser gerenciado através da nossa própria console, você pode mandar tudo que o Minerva gerar, de alerta, de log, de relatório, de tudo, para o seu CIEM, e aí continuar gerenciando tudo dentro do seu SOC da forma como você já faz hoje, sem a necessidade de muito treinamento, contratar novas pessoas. Na verdade, Minerva veio para facilitar a vida e diminuir, de fato, a quantidade de incidentes dentro do seu SOC. Devido ao tempo que a gente tem já no mercado, diversos prêmios foram criados e foram dados à solução. Só que um dos mais interessantes para a gente, que está sendo atualizado agora, inclusive, foi o apontamento pelo Gartner como Cool Vendor desde 2020. Os analistas do Gartner entenderam que a forma como o Minerva trabalha ainda não tem como ser enquadrado num quadrante existente que eles têm hoje. Não tem como colocar Minerva comparando com um EDR ou com um XDR, por exemplo. E também não existem outras soluções que façam a mesma coisa que Minerva faz. Devido a isso, não existe um quadrante, mas existe o apontamento como Cool Vendor, que vem sendo atualizado de tempos em tempos. A gente espera que apareça concorrentes, ou um concorrente ou concorrentes, para que um quadrante seja criado e a gente possa ali competir com eles. Mas, por hora, se vocês precisarem, o relatório está disponível lá para quem é assinante do Gartner, só procurar por Minerva-Labs, vocês vão encontrar a gente com esse apontamento como Cool Vendor lá no Gartner. E o que faz a gente ter esse valor único? Qual que é a principal funcionalidade do Minerva que traz esse valor único? Que, conforme eu tinha falado, quanto mais avançado é o ataque, mais efetivo a gente se torna.
E todo mundo aqui sabe que hoje os ataques estão se tornando cada vez mais avançados, né? Se eu não me engano, foi levantado já que em 2022, na América Latina, nós sofremos mais de 4.000 ataques ransomware por dia. E esses ataques, eles crescem em quantidade e em qualidade devido ao conhecimento que esses hackers adquirem em cima das ferramentas que nós já temos. Então, não vamos falar nomes, mas um dos EDRs mais conhecidos que a gente tem no mercado, que trabalha muito bem, eu sou um entusiasta da tecnologia, mas se você for no Google e colocar lá Bypass EDRX, você vai encontrar diversos sites ensinando você a fazer um bypass naquele EDR. Então é isso que está complicado, além do Ransomware as a Service, né? A gente não pode esquecer disso. Existem equipes que estão desenvolvendo códigos muito avançados e alugando esses códigos para equipes que não têm tanto conhecimento. Então é por isso que a gente está enfrentando isso cada vez mais. E como que a gente trabalha hoje na maneira tradicional? A gente sofre um incidente e depois vai investigar e reverter o que aconteceu. Se a gente lembrar da cadeia de ataque, são as duas últimas etapas da cadeia de ataque. Sofre o incidente e depois tenta reverter a situação. Cria-se uma assinatura para aqueles artefatos que te atacaram, você atualiza o seu playbook e o seu banco de dados de assinatura e previne só aquele artefato da próxima vez. Um grande problema aqui é que a cada 7 segundos, na média, um novo código malicioso, um novo malware é criado hoje. Então a gente nunca vai ter um banco de dados atualizado o suficiente para poder prevenir tudo isso. Tempo médio da maneira tradicional de incident response, 200 dias, com um custo bem alto e uma utilização de recurso computacional e recursos humanos também muito alto. Quando a gente entra com Minerva no ambiente, a primeira coisa que a gente faz é prevenir aquela ameaça. Depois de prevenido, Minerva vai gerar um alerta, você vai falar o que foi que o Minerva parou, qual foi a possível ameaça que ele preveniu. Vamos analisar, vamos investigar, responder da forma correta. Às vezes pode ter sido só um comportamento inadequado de um software que a gente não sabia que tinha aquele comportamento e que aquele comportamento no futuro poderia ser explorado num possível ataque. Então a gente responde, atualiza o nosso playbook e vida que segue. Ou seja, não tem incident response. Isso faz com que o custo seja muito mais baixo e que o uso de recurso computacional também seja muito baixo, porque é o que o nosso agente usa. A gente, sabendo que vamos conviver com outras soluções, o nosso agente vai consumir em cada endpoint menos de 1% de CPU e, no máximo, 25 megas de memória. E voltando àquele assunto de como que os hackers descobriram uma forma de atacar a gente cada vez mais. Esse slide ele é perfeito para a gente entender isso. Os nossos EPPs, os nossos EDRs, os nossos XDRs, eles têm capacidade de prevenção na pré-execução de um binário de um vírus. Só que para fazer essa prevenção, eles têm que conhecer o código, ou seja, a assinatura daquele vírus, e eles não podem se utilizar de técnicas evasivas, no caso dos EPPs. Para códigos desconhecidos e que utilizam técnicas evasivas, os nossos EDRs e os nossos XDRs conseguem fazer a detecção, só que somente após a execução daquele código. Lembra do paradigma ruim? Para detectar alguma coisa, a gente tem que ter sido infectado. Então, olha que situação complexa. O vírus já tem que estar no seu ambiente, ele tem que ter sido executado, e se o código desse vírus for desconhecido e ele utilizar técnicas evasivas, o nosso EDR vai levar, na média, 287 dias para descobrir que aquilo é um artefato malicioso. Ou seja, a janela onde um código desconhecido que utiliza técnicas evasivas e que não pode ser prevenido na pré-execução daquele código é exatamente a janela explorada pelos hackers hoje em dia. E é por isso que a quantidade de ataques ransomware cresce cada vez mais. Eles entenderam que se eles desenvolverem cada vez mais malwares desconhecidos, com técnicas mais bem elaboradas, não existe EDR ou XDR ou EPP no mundo que vá prevenir aquele ataque antes da execução do vírus.
Então, esse gap é onde Minerva tem o foco. As nossas técnicas, as nossas capacidades, o nosso banco de conhecimento, ele foi desenvolvido especificamente para prevenir códigos desconhecidos que se utilizam de técnicas evasivas antes da execução. E aí a gente volta naquela frase de efeito, né? Minerva previne um ataque antes mesmo dele acontecer. Exatamente por isso, e é por isso que a gente convive com as nossas ferramentas atuais. É para que esse gap não seja explorado e para que elas não sejam bypassadas. Então, esse slide ele representa perfeitamente como Minerva se coloca dentro de um landscape, junto com as outras ferramentas, e o porquê que hoje, devido ao aumento dos ataques e da qualidade, né, infelizmente, desses ataques, Minerva é algo imprescindível para a gente ter dentro da nossa empresa hoje. E para falando um pouquinho de clientes, né, a gente está falando de Minerva há pouco mais de um ano aqui no Brasil, na América Latina. São 15 clientes no Brasil, alguns que me permitem citar, como a própria Marfrig, como a Copersucar, os advogados Lefosse, empresas grandes que já entendem que sem Minerva eles continuam vulneráveis a ataques, e agora com Minerva eles têm aí uma camada de segurança a mais que não vai permitir que isso aconteça. Alguns casos de uso. Alguém aqui provavelmente vai lembrar, né, o que se passou em agosto de 2020 com o ataque Zero Day através do SolarWinds, onde nada mais foi que um funcionário da própria SolarWinds foi contratado por uma equipe hacker para adicionar numa classe vazia do software 4.000 linhas de código malicioso. Era uma atualização que ia ser distribuída para os 30 mil clientes da empresa e que foi instalada por 18 mil desses 30 mil clientes. Esse código malicioso, durante 2 semanas, nada fez. Ele foi desenvolvido para isso, porque ele sabe que uma atualização não vai direto para a produção, ele tem que passar por homologação primeiro. Então, ele seria descoberto facilmente se ele fosse executado prontamente. Depois de 2 semanas, ele fazia análise ambiental. Então, ele procurava por antivírus instalado, qual EDR estava instalado, se tinha a língua russa instalada na máquina, porque depois foi descoberto que os russos que desenvolveram o ataque. E só depois dele entender que o ambiente era propício ao ataque, ou seja, que eles não seriam descobertos, eles se espalhavam através do PowerShell, em modo silencioso. Em cada novo dispositivo que eles chegavam, eles executavam o ataque novamente, se utilizando, inclusive, em alguns casos, do Cobalt Strike para poder bypassar single sign-on, duplo fator de autenticação e por aí vai. E eles injetavam o código do malware na memória da máquina, num processo do próprio sistema operacional, para se esconder de qualquer scan que seja feito por um antivírus ou até mesmo por um EDR. E muito tempo depois, a FireEye foi a primeira que entendeu que alguma coisa estava errada, que alguma coisa estava acontecendo e abriu uma investigação. Bom, nos locais onde Minerva coexistia com outras ferramentas de segurança, inclusive o SolarWinds, que tem um OIM com um EDR, a gente parou o ataque, ou seja, a gente preveniu o ataque na etapa de análise ambiental. O engraçado aqui foi que alguns dos nossos clientes abriram chamados de suporte, ligaram para a gente, falando que nós estávamos gerando falso positivo, parando o funcionamento do SolarWinds. Então, olha só como a gente tem que tomar cuidado na hora de criar uma exceção na nossa whitelist, né? Você teve um ataque Zero Day que foi prevenido pelo Minerva, mas que nós não sabíamos exatamente do que se tratava, porque era um ataque completamente novo, né? Ninguém sabia o que estava acontecendo. E a gente fez isso 4 meses antes da FireEye abrir uma investigação. Tá? Então, o que se passou foi Minerva fazendo prevenção de ataque ransomware Zero Day 4 meses antes da primeira detecção. Então, a prevenção versus detecção tem uma diferença muito grande. Dentro do nosso mundo de recuperação, como eu havia citado lá atrás, eu estou indo para o final para a gente abrir para as perguntas, quando você não tem Minerva no ambiente, mas devido à forma como ela trabalha, se você sofre um ataque, como foi o caso dessa companhia de telecomunicações dos Estados Unidos, depois de 22 dias parados, eles buscaram a nós
a gente entrou, fez o deploy do Minerva em 4 horas dentro de todo o ambiente deles e 48 horas depois eles estavam de volta à operação. Tá? Foi bem rápido, porque a gente entrou... Bom, acabou de entrar uma pergunta aqui. Qual que é a diferença, então, entre Minerva e um EDR? Né? EDR, o próprio nome já é Endpoint Detection and Response. E Minerva vai entrar na categoria de prevenção. Então, nós não detectamos tal qual um EDR, nós prevenimos. Então, a gente trabalha numa camada anterior ao EDR. Tá? E trabalhamos em conjunto. Bom, outra coisa que a gente fez, e trazendo para o nosso território aqui no Brasil, uma grande indústria da área têxtil, na verdade a maior indústria têxtil do Brasil, eles não nos permitem, por questão de contratual, de citar o nome da empresa, mas eles sofreram um ataque, ficaram 14 dias parados. Durante esses 14 dias, eles estavam junto com uma consultoria de segurança, tentando fazer a recuperação dos servidores que não foram impactados, só que não dava certo, porque eles estavam utilizando um EDR. Por quê? Né? Como eram diversos artefatos que foram utilizados nesse ataque e o EDR leva um certo tempo, ou seja, 287 dias em média, para detectar aquele código como código malicioso, não era possível voltar ao servidor online. Com Minerva, a partir do momento que a gente fez o deploy nesses servidores e a gente começou a prevenir, ou seja, a gente começou a barrar os processos utilizados pelos malwares no ataque, foi possível fazer a limpeza desses servidores e em 48 horas, também em 2 dias, a gente trouxe a empresa de volta à operação. Tá? Isso foi o primeiro case de sucesso desse tipo aqui no Brasil. Infelizmente, isso acabou acontecendo. A gente quase fez a mesma coisa com uma outra empresa do setor público que foi atacada há pouco tempo atrás, mas como era setor público, eles não conseguiram fazer uma contratação emergencial e eles também não podiam usar a gente como prova de conceito. Infelizmente, não foi possível ajudá-los, mas isso vem crescendo cada vez mais. Minerva hoje é a única ferramenta capaz de trazer a sua empresa de volta à operação até 90% do tempo mais rápido do que no processo tradicional. Tá? Com isso, eu vou abrir para as perguntas, que a gente está com o tempo quase estourado. Agradeço, pessoal. Ilan, já vi que você apareceu aqui, vamos lá. Antes das perguntas, achei incrível, quer dizer, só para ver se eu entendi, de novo, eu gosto de frisar, eu sou leigo no assunto, eu estou aqui aprendendo nessa manhã especial de soluções israelenses. A empresa chamou a Minerva no meio do ataque? No meio do ataque. Aconteceu que eles sofreram um ataque e o ataque foi iniciado nos servidores de backup deles. Ou seja, eles perderam os servidores de backup, eles foram criptografados. E literalmente o que eles fizeram foi desligar o data center, para que os outros servidores não sofressem o impacto dos vírus. Só que eles não conseguiam trazer esses servidores de volta, porque eles também estavam infectados. Como eles conseguiram resolver? Minerva foi feito o deploy manual em cada um desses servidores, então a gente trazia o servidor online, instalava Minerva e deixava ele ficar online. O que acontecia? Os artefatos entravam em atividade, tentavam criptografar a máquina, tentavam fazer alguma outra coisa, usar uma técnica evasiva, roubar uma credencial, a gente bloqueava essa ação, fazia a limpeza do servidor e a gente conseguiu trazer a empresa de volta em 48 horas. Uau. Então, basicamente, quer dizer, o que você falou aqui é que o Minerva ele trabalha em paralelo, né? Antivírus é um complemento, vamos dizer assim, você não desinstala o antivírus, o EDR e tal, mas ela é uma proteção para todas as vulnerabilidades que os sistemas têm, que os hackers ficam todo dia tentando inventar uma nova maneira de se esconder atrás de um arquivo, se esconder atrás de algum processo que não é detectado, porque está escondido, né? Porque para um EDR ou para um antivírus, ele está falando, não, está seguindo o processo normal, deixa ele executar. Uhum. Vocês conseguem detectar isso, né? Vocês estudam essas vulnerabilidades, é por isso que é patenteada a tecnologia e a expertise, é isso?
É isso mesmo. E uma coisa interessante, as patentes elas não são só em cima da tecnologia. O conceito Minerva também é patenteado. Exatamente por ser algo completamente diferente. Legal. Bacana. Olha, pessoal, nós temos muita pergunta mesmo, um batalhão. A gente vai tentar responder na medida possível. A gente já estourou o tempo, mas tá tão gostoso, tanta informação boa, nova, que eu acho que pelo custo-benefício vale a pena estourar um pouquinho de tempo. Se você puder, Edu, ficar mais um pouquinho com a gente, vamos lá. Eu te agradeço. Então, a primeira pergunta o Ivan fez, Ivan Ribeiro, você já respondeu, né? Qual a diferença entre Minerva e EDR? Se quiser complementar mais alguma coisa, fica à vontade. Claro. Bom, só reiterando o que eu falei, né? O EDR ele é responsável por detectar ações, por detectar comportamentos dentro de um endpoint. Minerva é responsável por prevenir essas ações. Então, a gente não é um EDR nem um XDR, nós somos uma ferramenta de prevenção a ataques. Essa é a diferença. Legal. Tem uma outra pergunta aqui do Walter Betti. Quais os principais concorrentes de Minerva? Pelo que eu entendi, hoje não existe um concorrente direto do Minerva, né? Porque é tecnologia exclusiva, é conhecimento exclusivo de vocês, né? Você tem, eu posso até colocar, se você considerar ferramentas de honeypot, por exemplo, você consegue ter um concorrente de uma das nossas funcionalidades. Então, ferramentas de honeypot, de Terence, são ferramentas que podem ser concorrentes Minerva, mas elas vão trazer concorrência a uma das nossas funcionalidades, não a solução como um todo. Ou seja, se fosse contratar soluções concorrentes para fazer tudo o que Minerva faz, você tem que contratar um monte de soluções. Você tem que vai sair compor muito soluções mais caro e que não são tão efetivas também. Exato. Ilan, acho que você deu uma travadinha. Mas eu continuo por aqui. E é exatamente isso, né? Voltei, desculpa. Eu estava fazendo. Não sei se escutaram a pergunta do Ivan, eu dei uma piscada aqui em tudo na casa aqui. Sem problema. Então, tem uma pergunta do Ivan. O Minerva é uma solução SaaS, PaaS ou on-premise? As três coisas. Isso vai depender do modelo da sua empresa. Por exemplo, bancos normalmente nos pedem que o servidor seja, né, que a solução seja 100% on-prem. Isso é possível. Tal qual é possível ser SaaS ou PaaS também. Legal. Outra pergunta. Pode falar, tem uma pergunta aqui da Paulinha, que está querendo saber se o Minerva pode ser integrado ao SOC. Ótima pergunta. Pode sim. Nós temos tanto APIs para que isso seja feito, tanto como a criação de arquivos syslog para que o seu CIEM absorva esse syslog com diversas informações e assim carregue e faça todo o trabalho dentro do seu SOC. Perfeito. Mais uma, Aline Victório. Como Minerva gerencia os falsos positivos? Essa pergunta sempre aparece, é muito interessante. Eu vou voltar ao caso do SolarWinds, né? Vocês concordam comigo que ali todos os chamados de suporte que a gente recebeu foram para falso positivo? Ou seja, Minerva, vocês estão parando um processo legítimo do meu software de controle de ativos, do meu software, que o SolarWinds é um software utilizado pela equipe de tecnologia para N coisas. Não era um falso positivo, era um ataque zero day. Então, quando o Minerva para em processo, ou seja, quando ele previne algo, pode não ser um ataque, mas com certeza é algo que pode ser utilizado no ataque. Então, o conceito de falso positivo depende de como você encara ele. Tudo bem, Minerva parou o funcionamento do meu software porque ele tentou acessar o LSAS. Isso é um falso positivo? Vai depender de como você considera isso. Para a gente, acessar o LSAS é algo crítico, porque você pode roubar credenciais ali. Então, para nós, não é um falso positivo. É muito crítico. O que faz o SolarWinds, Edu? Desculpa a ignorância. Ele é um software de gestão de ativos, ele trabalha em conjunto com ele tem OIM com o EDR,
ele é como eu disse, utilizado pela equipe de tecnologia da empresa, porque ele ajuda as organizações a gerenciar redes, sistemas, infraestrutura e também segurança. Gestão de mudanças. Exatamente, é isso que é o SolarWinds. Por isso que tem tanto cliente no mundo, e por isso que foi ele utilizado para fazer o ataque. Então, uma solução, na verdade, que ajuda a empresa, foi colocado um código malicioso dentro da solução, só ver se eu entendi aqui a linha de raciocínio. Quem tinha Minerva começou a pipocar ali que tem algum problema, as pessoas começaram a ligar para a Minerva falando, olha, a Minerva está com problema, porque está apontando que o SolarWinds, mas o SolarWinds eu contratei exatamente para segurar aqui, e na verdade não era um falso positivo, quer dizer, era real, era um ataque real, e só o Minerva, entre todas as soluções do mundo inteiro, verificou, avisou, e com 4 meses antes do primeira empresa abrir uma investigação. É isso que eu entendi? Tá certo? Tá certíssimo. Foi isso mesmo que aconteceu. E não aconteceu só com o SolarWinds, isso acontece mais do que a gente espera. Uau. E pelo que eu vi na apresentação, ou seja, você diminui o tempo que você fica fora do ar, caso venha acontecer por um ataque interno, alguma coisa assim. O custo para recuperação é bem mais baixo, porque eu vi ali 1/5, 1/4 do praticamente custo. Isso. E você tem a prevenção, como nesse caso, 4 meses antes do que qualquer um detectar, porque vocês viram, para vocês não importa a assinatura, né? Importa o comportamento, o que ele vai lá e faz e tal. Agora, para encerrar, Edu, uma curiosidade, você falou que um dos ataques ele verifica a linguagem russa. É isso, porque se tem a linguagem russa, não efetiva o ataque, alguma coisa assim, e aí vocês simulam que sim, que tem a linguagem russa? Como? Eu não entendi muito bem essa parte. Isso foi algo específico do ataque do SolarWinds. O código malicioso injetado dentro do SolarWinds, ele fazia uma análise no endpoint e procurava pela linguagem russa instalada. Por quê? Porque os russos desenvolveram esse ataque e eles não queriam se auto-atacar. Ou seja, se ele encontrasse a língua russa instalada na máquina, ele parava o ataque. Quando você tem Minerva na máquina, e um SolarWinds ou qualquer outra aplicação procura, né, você tem linguagem russa instalada, o que a gente faz? A gente responde positivamente para o código, mesmo que a língua não esteja instalada. A gente simula a existência daquilo que o código está pedindo para ver qual vai ser a próxima etapa depois dessa resposta. 99,9% das vezes que um código encontra uma resposta positiva do que ele está procurando, ele cessa o ataque, porque ele não quer ser encontrado. Demanda muito tempo, muito dinheiro para desenvolver um vírus muito avançado. Então, eles não querem que ninguém descubra eles. E aí, Minerva, usando essa técnica evasiva contra ela mesma, faz com que ela se desative. A gente cria um autodesativador para o atacante. Entendi. Muito bom. Então, para finalizar, prometo, última pergunta, que a gente passou bastante tempo, igual eu perguntei para o Dov e para o Daniel, como que a gente pode fazer os clientes que procurarem para querer saber sobre a Minerva, fazer uma POC, enfim, quem tem, os nossos clientes que já usam Simulate também podem rodar sem o Minerva, com o Minerva eles vão ver com certeza o ganho na defesa e não vai conseguir penetrar, enfim. É um excelente teste, aliás. Bom, todo mundo pode procurar a Trescom. A Trescom tem um time muito bem capacitado já para atender sobre Minerva, não só comercialmente, mas também tecnicamente. Nós estamos disponíveis através da Trescom para fazer prova de conceito, para entender qual é a necessidade de vocês, qual é a dor de vocês. Só que o caminho é a Trescom, porque nós, como fabricantes aqui no Brasil, trabalhamos através de canais e a Trescom é o nosso primeiro e maior parceiro aqui. Então a gente pode contar, vocês podem contar com a Trescom para poder testar a Minerva no ambiente de vocês. Legal. Du, muito obrigado. 30 segundinhos aí para despedida, considerações finais, que a gente vai encerrar essa live especial e fantástica de aprendizado. Eu que agradeço, Ilan. Eu agradeço a Ilan, Marmo, todos os presentes. Muito obrigado pelas perguntas, todas muito relevantes.
Espero participar dos próximos, gostei muito. E, bom, para todos nós aqui, um ótimo resto de semana e boas festas a todos. Valeu, Edu. Obrigadão. Edu, parabéns pela Valeu, apresentação. um abraço. Foi sensacional.